Então, a OpenAI decidiu divulgar algumas notícias importantes sobre IA bem antes das festas de fim de ano. Eu e Eva vamos nos aprofundar nisso aqui. Eles estão chamando de os 12 dias da OpenAI, lançando ou demonstrando algo novo a cada dia da semana. É como se estivessem tentando superar o Papai Noel. Mas a grande questão é, são só presentes chamativos? Ou a OpenAI está realmente mudando o jogo com o que eles têm? Esse é podcast do Templo. O interessante é que não estão apenas fazendo ajustes superficiais. No primeiro dia, eles revelaram dois grandes desenvolvimentos: o modelo O1 reformulado e uma nova categoria de assinatura para usuários avançados. Ambos podem ter um grande impacto em como usamos a IA, não apenas para os técnicos, mas para todos. Vamos analisar este novo modelo primeiro. Ele se chama O1 e deve representar um avanço significativo em relação ao anterior 4O e o seu antecessor direto, o O1 Preview. Estão afirmando por lá que é mais inteligente, lida tanto com texto quanto com imagens e segue instruções com alta fidelidade. Mas o que me chamou a atenção é o quanto o O1 desempenha melhor certas tarefas. Em tarefas matemáticas, programação, solução de problemas gerais, parece imbatível. Coisas que costumavam confundir a IA agora estão sendo resolvidas com muito mais precisão e rapidez. Então, eles basicamente deram a essa inteligência artificial uma atualização cerebral séria. Mas o que isso realmente significa para alguém como eu, Eva? Tem diferença? Aqui é onde fica realmente interessante. Uma das maiores reclamações sobre a versão de pré-visualização do 01 foi sua velocidade. As pessoas sentiram que estavam esperando uma eternidade por respostas, Nathan. A OpenAI afirma que o O1 pode agora responder rapidamente a perguntas simples. Ao passo que leva mais tempo para pensar em questões complexas, é mais parecido com a maneira como um ser humano abordaria a resolução de problemas. Não é mais preciso ficar aguardando tanto. Ok, mas e a precisão? A versão preview cometia alguns erros muito engraçados e às vezes constrangedores. Como podemos ter certeza de que o O1 não fará o mesmo? Bem, de acordo com a OpenAI, o O1 comete 34% menos erros do que a versão preview, enquanto pensa 50% mais rápido. Eles até deram um exemplo legal, onde o O1 conseguiu listar todos os imperadores romanos do século II, de forma precisa e rápida, algo com o que a versão anterior tinha dificuldade. Então, se eu precisar resolver uma aposta sobre imperadores romanos, o O1 me apoia. Exatamente. Mas pense da seguinte maneira: esse tipo de precisão e velocidade pode ser transformador para coisas como pesquisa, verificação de fatos, até mesmo para obter respostas rápidas a perguntas complexas. Como ter uma enciclopédia super potente, que pode realmente entender o que você está perguntando. Mas vamos falar sobre esse negócio de multimodalidade. Estão dizendo que o O1 pode processar tanto texto quanto imagens. Isso é só um truque? Ou há algo mais substancial aí? É aqui que as coisas ficam realmente empolgantes. A OpenAI fez uma demonstração onde alguém desenhou à mão um diagrama de um centro de dados baseado no espaço. E o O1 foi capaz de analisá-lo. Espera, então é como se o O1 pudesse realmente ver e entender imagens. Isso é bem louco. Não é apenas ver, é compreender. Na demonstração, o O1 conseguiu extrair informações do diagrama desenhado à mão, entender o problema de engenharia apresentado e até identificar parâmetros ausentes, como a temperatura de um painel de refrigeração, necessários para o data center funcionar. E pararam por aí? Ou o O1 resolveu o problema de De fato, engenharia? conseguiram, e a escala da solução é de tirar o fôlego. A O1 calculou que seria necessária uma área colossal em metros quadrados para construir esse painel de resfriamento. Cerca de 2% de toda a área geográfica de São Francisco. Bem impressionante. Um problema de engenharia esboçado em papel de pão, com ambiguidades gráficas, e ele ainda interpretou e resolveu. Pensa nas implicações para campos como engenharia, design e até descoberta científica, Nathan. Se o O1 consegue resolver um problema complexo baseado em um diagrama desenhado à mão, imagine o que poderia fazer com informações mais detalhadas. Certo, estou começando a ver como isso pode mudar o jogo. Mas vamos para o segundo grande anúncio, o novo nível de assinatura para usuários avançados, ChatGPT Pro. Qual é a novidade sobre A isso? OpenAI está claramente mirando pessoas que desejam explorar os limites do que é possível com a inteligência artificial. O ChatGPT Pro oferece acesso ilimitado aos modelos, um modo de voz avançado e algo chamado modo O1 Pro, que é basicamente uma versão turbinada do Então, O1. acesso ilimitado, um modo de voz sofisticado e uma IA turbinada. Parece muito. Mas para alguém como eu, vale a pena o ChatGPT Pro? Depende. O ChatGPT Pro vai custar $200 por mês. Agora, pode parecer caro. Mas pense nisso como investir em software de nível profissional, se você é alguém que depende dessas ferramentas para tarefas complexas como matemática, programação ou resolução de problemas em geral. O modo Pro é projetado para oferecer um nível mais alto de confiabilidade e desempenho. É como ter acesso a uma equipe de especialistas em IA, sempre à disposição. Certo, $200 por mês é um investimento sério, mas para a pessoa certa, parece que pode valer a pena, especialmente se estiverem trabalhando em problemas realmente desafiadores. Exatamente. E há mais por vir. A OpenAI está insinuando ainda mais recursos chegando ao ChatGPT Pro ao longo destes 12 dias. Então temos este modelo O1, que já é poderoso, e uma versão Pro para aqueles que realmente precisam de algo mais avançado. Estou definitivamente começando a entender por que a OpenAI decidiu fazer disso um evento de 12 dias. É
como se estivessem dando dicas sobre uma nova era na E é IA. isso que torna tudo tão intrigante. Estamos tendo um vislumbre de como a inteligência artificial está evoluindo e como esses avanços podem reformular a maneira como trabalhamos, aprendemos e até E pensamos. estamos apenas começando. Fiquem ligados enquanto continuamos nosso mergulho profundo nas surpresas de fim de ano da OpenAI. Então, já falamos sobre as novas habilidades impressionantes do O1 e como o ChatGPT Pro está atendendo aos usuários avançados por aí. Mas toda essa história dos 12 dias de OpenAI me faz pensar se não é um exagero, ou estamos realmente testemunhando uma grande mudança no panorama da inteligência artificial. É definitivamente mais do que apenas exagero. A OpenAI está tomando decisões ousadas e isso está gerando muito burburinho. Mas o que realmente me fascina é como esses avanços vão se traduzir em aplicações no mundo real. Já falamos sobre o potencial, mas como o O1 e o ChatGPT Pro vão realmente mudar a maneira como trabalhamos e Vimos vivemos. o O1 analisar um diagrama desenhado à mão e resolver um problema de engenharia complexo. Mas será que pode realmente revolucionar indústrias inteiras? Parece até bom demais para ser verdade. Eu entendo seu ceticismo, mas pense nisso. Se o O1 puder interpretar informações visuais junto com texto, as possibilidades são quase ilimitadas. Pense nos arquitetos usando o O1, analisar esboços e gerar modelos tridimensionais, ou médicos usá-lo para diagnosticar doenças a partir de imagens médicas. Poderia até ajudar alguém a esboçar uma invenção, transformar sua ideia em Não realidade. se trata apenas de resolver problemas, então. Trata-se de mudar a maneira como os abordamos desde o início. Parece algo poderoso. Exatamente. E com o ChatGPT Pro, a OpenAI está dando às pessoas as ferramentas para experimentar e expandir os limites do que é possível. É como dar a um chefe uma cozinha de última geração. Quem sabe que pratos incríveis eles criarão? Certo, estou começando a ficar animado com o potencial aqui. Mas com toda essa conversa sobre usuários avançados e ultrapassar limites, não posso deixar de me perguntar: a OpenAI está deixando os usuários casuais para trás? E quantas pessoas que não são engenheiros ou cientistas? Essa é uma preocupação válida. À medida que a inteligência artificial se torna mais poderosa e especializada, há um risco de que ela se torne menos acessível para a pessoa comum. É por isso que é importante que empresas como a OpenAI foquem em desenvolver ferramentas e interfaces que sejam intuitivas e fáceis de usar, mesmo para pessoas sem conhecimentos técnicos. Não se trata apenas de tornar a inteligência artificial poderosa, mas sim de torná-la utilizável para todos. Isso faz sentido, mas há outra questão importante que precisamos abordar: as considerações éticas dessa inteligência artificial avançada. Absolutamente. À medida que desenvolvemos inteligência artificial cada vez mais sofisticada, precisamos estar atentos aos potenciais riscos e consequências não intencionais. É crucial ter conversas abertas e honestas sobre o desenvolvimento responsável da inteligência artificial, garantindo que essas tecnologias sejam usadas para o bem e não perpetuem preconceitos ou desigualdades Não existentes. se trata apenas de criar tecnologia moderna, mas construí-la com responsabilidade e garantir que beneficie toda a humanidade. Fico feliz por estarmos tendo esta Porque é conversa. fácil ser levado pela empolgação de novas tecnologias e esquecer do panorama geral. É realmente um ato de equilíbrio. Precisamos abraçar o potencial da inteligência artificial, enquanto estamos cientes de suas limitações e possíveis armadilhas. E isso é algo que continuaremos a explorar à medida que a OpenAI revelar mais durante estes 12 dias. Falando nisso, estou ansioso para saber o que eles planejaram para o segundo dia. Alguma previsão? Não tenho certeza se quero estragar a surpresa, mas conhecendo a OpenAI, vai ser algo inovador e instigante. Certo, justo. Vamos tirar um momento para recapitular o que aprendemos até agora, antes de mergulharmos nas revelações do dia 2. Assistimos à apresentação do O1, um modelo de inteligência artificial mais inteligente, rápido e versátil do que tudo que já vimos antes. Ele consegue processar tanto texto quanto imagens, resolver problemas complexos e potencialmente revolucionar indústrias inteiras. E vimos a OpenAI atender os usuários avançados com o ChatGPT Pro, dando-lhes acesso a um nível de capacidade de IA que antes era inimaginável. Mas não se trata apenas de poder bruto. Também precisamos considerar a acessibilidade, a usabilidade e as implicações éticas desses avanços. Exatamente. A OpenAI certamente capturou nossa atenção com esses anúncios iniciais, mas é importante lembrar que isso é apenas o começo. O ritmo de inovação em inteligência artificial está acelerando, e estamos à beira de uma revolução tecnológica que tem o potencial de remodelar nosso mundo de maneiras profundas. É empolgante e um pouco assustador, não acha? Sem dúvida. Mas, como qualquer ferramenta poderosa, cabe a nós usar a IA de forma sábia e ética para criar um futuro onde ela beneficie toda a humanidade. Bem dito. Agora, antes de começarmos as revelações do dia 2, quero deixar vocês com este pensamento. Pensem em como esses avanços. Porque o verdadeiro poder da inteligência artificial está no seu potencial para desbloquear novas possibilidades e redefinir o que é possível para todos nós. A gente precisa estar de olho para discutir e formar opinião em relação à IA. Aqui no Templo, em nossos cursos dedicados aos futuros do trabalho, a gente está sempre abordando questões éticas e as discussões acerca da moral no que se refere à IA.
E tanto os professores quanto os nossos alunos devem estar na beirada de suas cadeiras, roendo as unhas sobre o que vai acontecer no segundo dia de lançamentos. Imagina o nosso CEO. A partir desses anúncios chamativos e focando mais nos bastidores, eles anunciaram algumas atualizações importantes para sua API, o que pode não parecer tão empolgante, mas é um grande negócio para os desenvolvedores. Certo. Tenho que admitir, falar sobre API geralmente me deixa entediado e pode parecer a parte mais desinteressante do todo. Ainda mais se a gente está mais interessado em usar inteligência artificial do que em construí-la. Absolutamente. Pense em uma API como um conjunto de instruções que permite a diferentes programas de software se comunicarem entre si. A API da OpenAI permite que desenvolvedores conectem seus aplicativos a esses poderosos modelos de inteligência artificial que discutimos, como o O1. Ao invés de construir sua própria IA do zero, os desenvolvedores podem conectar suas apps ao sistema da OpenAI e obter toda essa funcionalidade incrível. Isso soa como um enorme atalho. Exatamente. E não se trata apenas de acesso. É sobre tornar o processo de integração mais suave e poderoso. Uma das grandes mudanças que eles anunciaram é algo chamado de saídas estruturadas. Em vez de receber um emaranhado confuso de texto da inteligência artificial, os desenvolvedores agora podem obter dados organizados de forma ordenada, talvez como objetos JSON. Certo, então menos dados desorganizados, mais informação organizada. Por que eu deveria me importar? Como isso me afeta? Como alguém que só quer usar ferramentas de inteligência artificial. Pense da seguinte forma. Se os desenvolvedores conseguirem integrar IA mais facilmente em seus aplicativos, isso significa que você vai ver mais ferramentas inovadoras e poderosas. E ferramentas potentes de inteligência artificial em todos os aspectos da sua vida. Seja um cliente de e-mail mais inteligente, uma ferramenta de design mais intuitiva ou até mesmo um aplicativo de aprendizado personalizado, essas atualizações da API estão abrindo caminho para uma nova geração de experiências de inteligência artificial. Entendi. Então, uma integração mais suave significa aplicativos melhores para mim. O que mais eles anunciaram? Eles também adicionaram algo chamada de função, que é uma forma sofisticada de dizer que os desenvolvedores agora podem dar à inteligência artificial tarefas específicas para executar. É como dar um conjunto de instruções e deixá-la executar perfeitamente. Vou fazer uma pergunta à inteligência artificial. Você pode realmente dizer-lhe para fazer algo específico? Exatamente. Por exemplo, imagine dizer à inteligência artificial: escreva uma função que resuma este artigo ou crie uma função que gere uma campanha de marketing com base nestas palavras-chave. Uau, isso é nível avançado. Posso ver como isso seria incrivelmente útil para desenvolvedores. E tem mais. Lembra daquela capacidade multimodal de que falamos, onde o O1 pode entender tanto texto quanto imagens? Eles agora disponibilizaram isso para os desenvolvedores, através da API Agora, também. qualquer pessoa desenvolvendo um aplicativo pode dar a ele o poder de ver e entender imagens. Isso abre um mundo inteiro de possibilidades. Considere aplicativos que podem analisar fotos para identificar objetos ou fornecer descrições para usuários com deficiência visual, ou talvez uma ferramenta de design que possa sugerir paletas de cores com base em uma imagem que você envia. As aplicações potenciais são Eles enormes. se superaram. Eles estão basicamente dando aos desenvolvedores uma caixa de ferramentas para construir o futuro da inteligência artificial. E é isso que torna estes 12 dias de OpenAI tão empolgantes. Eles não estão apenas focando nos produtos voltados para o consumidor, mas também investindo fortemente em infraestrutura e ferramentas. Isso permitirá que os desenvolvedores criem coisas incríveis. Estão meio que lançando as bases para um ecossistema totalmente novo de inteligência artificial. Exatamente. E à medida que essas ferramentas se tornam mais acessíveis e poderosas, acho que vamos ver uma explosão de inovação no espaço da inteligência artificial. É mais ou menos como nos primeiros dias da internet, quando ninguém sabia o que iria acontecer. Mas todos podiam sentir que algo grande estava no horizonte. Acho que é uma ótima analogia. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova era. E isso é, ao mesmo tempo, emocionante e um pouco assustador. Não conversei com o nosso CEO ainda, mas imagino que o Herman Bassler esteja muito animado com tudo isso. Eu não tenho dúvida de que ele tá. E é isso que nos alimenta e o que a gente respira no templo. E tentamos aqui no podcast traçar os contornos da IA hoje. Bom, esse foi o primeiro dos 12 dias de lançamentos da OpenAI. Não deixe de dar um pulo em www.templo.pro.